Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, cujo título é Portas Abertas. É, uma, é um tema baseado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados para ser imortais e para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas com a queda de Adão, o homem perdeu essas características e recebeu uma herança que nós chamamos de natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa nos afasta de Deus e nos separa dele para sempre. Mas Deus, com sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, Ele queria salvar o homem, a criatura feita por Ele. Queria salvar das garras do inimigo. Mas por causa da sua justiça, era impedido de agir sem que a sua própria justiça fosse feita. E não existia, irmãos, ninguém na terra, nenhum ser humano, que estava credenciado para efetuar a salvação dos seres humanos. Todos tinham a natureza pecaminosa, pois nenhum entre nós estava isento do pecado. Nós todos mesmos tínhamos herdado a natureza pecaminosa de Adão. Então ele mandou o seu Filho, Cristo Jesus, para fazer em nosso lugar aquilo que nós não podíamos fazer. Cristo veio a essa terra como ser humano, deixou a sua divindade lá no céu, se fez carne e habitou entre nós. Sobre Cristo não estava a natureza pecaminosa. Alguém pode pensar, mas ele era humano? Sim, mas ele era humano, mas a sua geração não era uma geração do homem, e sim era proveniente do Espírito Santo e não de Adão. Ele entregou sua vida por nós, levando nossos pecados e transgressões. O castigo que era para nós pagarmos, ele sofreu em nosso lugar. Naquele momento, ele olhou para o céu e disse: está consumado. A palavra sagrada relata que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando o final da barreira entre Deus e a humanidade. E passamos a ter o livre acesso ao Pai. Então nós podemos dizer que Cristo nos permitiu entrar no Santo dos Santos. Sim, Ele permitiu que a gente entrasse pelo novo e vivo caminho que Cristo consagrou pelo véu, isso é, pelo seu próprio corpo. Isso quer dizer, então, irmãos, que não precisamos procurar outra porta, pois a porta já está aberta. A porta já está aberta. Cristo Jesus, com sua morte e ressurreição, abriu essa porta para que possamos entrar e tomar posse de nossa verdadeira vitória. Ele fez a parte dele e nos convida a entrar pela porta que ele abriu. Então, agora é a nossa vez. Temos o livre-arbítrio em nossa escolha. Você pode escolher entrar pela porta ou permanecer do lado de fora.
entrar ou ficar de fora? Pois ninguém mesmo poderá fazer a escolha por você. Você que vai fazer essa escolha. Somos os únicos responsáveis por nossa escolha. Sim, nós somos os únicos responsáveis. Mas não basta apenas ter vontade, irmãos. Não basta você ter vontade de entrar. É preciso seguir o caminho que permite a entrada por ela. Essa porta está aberta, sim. E ninguém pode fechar. Foi aberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora ele esteja aberto, irmãos, só entrará por ela aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Um sangue derramado lá na cruz do Calvário. Porque essa porta é o próprio Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras dele. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então, irmãos, para podermos atravessar por ela, temos de seguir os ensinamentos que Cristo deixou, que Deus deixou. Caso contrário, não teremos permissão para entrar. Ah, mas ela não está aberta? Ela está. Mas o peso dos teus pecados impede você de chegar lá. Por esse caminho, nós temos de tomar as rédeas. Sim, as rédeas e colocar em nossas mãos. E seguir a orientação do Espírito em nossa vida. O Espírito Santo, e reconhecendo mais a Deus através da leitura da sua palavra. Então, para você entrar, você tem de conhecer a Deus. Você tem de crer. E crer, irmãos, implica em acreditar. Implica em confiar. Quando você nasceu, foi preciso que a sua mãe lhe desse alimento. Primeiro ela lhe deu leitinho. E depois, alimento sólido. E para que você se desenvolva fisicamente. Por isso que ela deu alimento. Agora, irmãos, para você ter uma vida cristã, uma vida sadia, é preciso alimento espiritual. Sim, alimento espiritual. E esse tipo de alimento você só encontra na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Ali, irmãos, Cristo nos revela que Ele é o pão da vida. Sim, Ele nos revela que Ele é o pão da vida. Um pão que vai matar a fome de toda a alma faminta. Ele é a água da vida. Uma água para saciar a sede de todo o corpo sedento. Sim. Quando nascemos de novo, temos de nos alimentar. Alimentar todo dia. E perder nossa vitalidade. Sim, nós temos de nos alimentar todo santo dia espiritualmente. Se nós não nos alimentarmos, vamos perder a nossa espiritualidade. Sim, e para que isso não aconteça, e nem nós passarmos fome, Deus deixou para colocar você na prática. Portanto, a palavra de Deus, irmão, é nosso alimento. E a palavra de Deus nos foi deixada para colocar em prática. Não é para decorar, para guardar.
Não, é para colocar em prática. Todos os dias da nossa vida. Somente assim é que você vai sentir o efeito purificador que Deus tem para você. Sabe? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não é eu que estou falando isso aqui, não. Está lá escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Tenha o hábito da oração. Oração é sinônimo de poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Lembre-se, irmãos, que temos uma promessa de Cristo Jesus que disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está lá no livro de João 14, versículo 14. Ele vai além. Tudo, olha bem, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Está lá em Mateus 21, 22. Então, irmãos, nossas orações sempre receberão uma resposta de Deus. Uma resposta que pode ser não, uma resposta que pode ser espera mais um pouco, ou ainda uma resposta que pode ser sim. Qualquer uma delas, irmãos, independente de qual seja, sempre será uma resposta. As nossas orações, irmãos, elas devem ser sempre condicionadas à vontade de Deus, pois Deus agrada ao Senhor nosso Deus satisfazer os desejos dos nossos corações. Está escrito lá em Salmos, capítulo 37, versículo 4. Se em nós, irmãos, ou em nossas petições, se em nossas petições nós procurarmos agradar a Deus, com toda certeza, mas toda certeza mesmo, Ele fará o melhor por nós. Ele é o nosso melhor amigo. Abra o seu coração. A qualquer hora, independentemente do lugar que você está, como é que você está, isso não importa. E onde você estiver, irmãos, Ele vai ouvir e responder. Porém, irmãos, se você não ora, também não conhece a Deus e não encontrará a paz interior que Ele quer te dar. Confie no Espírito Santo. Confie. Você aceitou Cristo Jesus, então o Espírito Santo habita em você, desde o dia que você o aceitou. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele está em nosso coração para nos auxiliar. Mas ele não é nosso empregado, irmãos. Ele veio para comandar a sua, a minha, a nossa vida. Então diga a Ele. Fala para Ele o quanto você é fraco. Fala para Ele o quanto você é impotente. Fale para Ele. Eu preciso do Senhor. Não devemos se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Quando você precisar tomar uma decisão importante, peça para Ele tomar no seu lugar. Entrega para Ele, Senhor, estou passando para o Senhor essa minha petição.
toma essa decisão no meu lugar. Porque Ele sabe o que é melhor. O que é melhor para você, Ele sabe. Declare a Ele que você está disposto a fazer segundo a vontade dEle. Declare isso a Ele. Mas não esqueça, Ele só vai fazer uma coisa por você se você permitir. Se você permitir que Ele venha fazer, Ele vai fazer. Entregue na mão dEle. Descanse no Senhor. Mas também não se esqueça, Ele não vai fazer nada que você pode fazer. Ele não vai fazer nada. Se você pode fazer, você tem de fazer. Ele não vem fazer para você. Meus irmãos, esforce para enxergar a sua bênção. Existem infinitas pessoas que perdem as suas bênçãos por não ter capacidade de enxergar o que Deus está colocando no seu caminho. Enxergar a nossa bênção, irmãos, é fundamental. Pois a bênção que Deus dá e que Ele tem para você pode não ser aquilo que você está esperando, aquilo que você deseja. Pode ser apenas o caminho pelo qual você deverá passar para que os seus anseios e desejos sejam realizados. Lembre-se, nós não estamos sós nessa terra. Não, nós não estamos aqui sozinhos, não. Engano. Porque Deus sempre vai levantar alguém para nos amparar. Amparar corações, impedindo que venhamos a cair diante de uma batalha. A sua vitória está nas mãos de Deus. E com certeza o milagre vai acontecer. Sabe, irmãos, nós temos de frequentar a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o lugar de adoração. É um lugar de servir em comunhão, irmãos. Nós fomos salvos por Deus para servir. Nós somos testemunhas de Cristo. E como cooperadores do reino, devemos deixar nossa bandeira tremular bem alto. Sim. Onde quer que nós estejamos, nós temos de deixar nossa bandeira tremular. Portanto, não importa o lugar, devemos marcar a nossa posição. Sim. E fazer com que todos que nos cercam saibam que somos cristãos, que somos embaixadores de Cristo e, portanto, nós somos as suas testemunhas, testemunhas de Cristo. Está escrito algo interessante. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Está escrito lá no livro Mateus, capítulo 10, versículo 32. Nós somos responsáveis em semear a semente que é o Evangelho da salvação. Sim. Siga, irmãos. Siga em frente. Deixe a sua luz brilhar neste mundo. Um mundo que está envolto em trevas. E como testemunhas de Cristo, devemos fazer com que nossa voz seja ouvida mesmo quando ela está abafada pelo rumor de uma batalha, o barulho de uma batalha. Mas nossa voz tem de ser ouvida. Nós devemos acender uma fogueira
e mantê-la acesa nesse mundo frio, cheio de ódio, de egoísmo. Como sal da terra, nós iremos produzir sede e que o nosso testemunho faça com que outras pessoas também tenham sede, sede pela água da vida. Nesse caminho, irmãos, com Deus, mesmo com Deus, nós vamos receber pedradas. Principalmente porque você está com Deus, você vai receber pedradas. Mas que essas pedradas sirvam como experiência para outras grandes pelejas. E que nos habilite, irmãos, para maiores conquistas. Vivendo e aprendendo. Tais pedradas façam que vejamos o céu, um céu que vai se abrir e nós podemos ver as nossas conquistas chegarem às nossas mãos. Que a vitória, irmãos, é nossa. A vitória é nossa em nome de Jesus. Portanto, Cristo deve ocupar o primeiro lugar em todas as coisas que nós formos fazer nessa terra. Irmãos, as nossas decisões devem estar na mão de Deus. Ele deve pilotar a nossa vida. Ele deve tornar as nossas decisões como vitórias. Sim. Torne Ele, irmãos, o Senhor e Salvador da sua vida. Lembre-se de que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Toda tentação é obra do encardido e deve ser evitada, usando as Escrituras Sagradas como Cristo Jesus fez lá no deserto. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sim, irmãos. Você foi criado por Deus. Uma forma como você é. E nos colocou, a mim, a você, no lugar que você está. Se ele quisesse que você fosse diferente, fosse alto em vez de baixo, fosse magro em vez de gordo, ou gordo em vez de magro, não importa. Ele teria feito você daquela maneira. Mas não. Coube a ele fazer você do jeito que você é. Ele colocou o lugar que você está. Portanto, irmãos, seja você mesmo. Adore a Deus como você é. Adore a Deus onde você está. Trabalhe. Ore. Divirta-se. Faça tudo com o que você dispõe. Pois essas são as armas que Ele colocou à sua disposição. Armas que estão nas tuas mãos. Não olhe para o lado, julgando que a erva do vizinho é mais verde do que a sua. Não. Não deseje a graça que ele recebeu. Pois para cada graça, tem um preço a ser pago. Aquela pessoa, o teu vizinho, está com aquela graça, ele pagou um pecado, ele pagou um alto preço.
Então, não deseje aquilo que ele tem. Deseje apenas aquilo que Deus tem te dado. Porque você não vai querer pagar o preço que ele pagou. Lembre-se, irmãos, a cada dia Deus tem uma bênção para a sua vida. Todos os dias ele tem uma bênção para a sua vida. Agora, se você ficar procurando, arranjando desculpa para que sua vida seja diferente, com toda certeza você não vai notar todas as oportunidades e vantagens que Deus lhe oferece. Não, você não vai, com toda certeza. Aprenda a viver tanto na prosperidade quanto na condição humilde. Irmão, bota na sua cabeça uma coisa. Se você for somente 99% cristão, você está reprovado. Porque lá no céu, só é aceito cristão 100%. Cristão genuíno. Então, não queira ser 99%, você tem que ter 100%. Então não permita que nenhuma circunstância venha abater você. Olha o que o Paulo falou para nós. Olha o que ele disse lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Então ele era um homem de Deus, ele fazia a vontade de Deus, mas ele não tinha a vida dele por preciosa. Ele falava, viver ou morrer, para ele era a mesma coisa. Era lucro. Era lucro. Então, volto a frisar. Aprenda a viver em conforto. Que Deus quer isso para você. Aprenda a viver no meio das tribulações. Que elas virão se você for um crente verdadeiro, genuíno. Mas uma coisa eu te digo. Não seja escravo. Nem de um e nem do outro. Nem do viver em conforto, que pode subir a cabeça, e nem viver como escravo. Porque Deus não te fez para ser escravo, Ele te fez para ser um vencedor. Portanto, siga Cristo. Siga Cristo com fidelidade. E essa porta que eu apresento para vocês nessa noite, a porta aberta por Ele, sempre estará aberta para você. Enquanto isso, viva essa vida com satisfação, com paz, uma paz da alma, uma paz do espírito, com felicidade e prazer. Sim, não confie em você mesmo, mas naquele que nunca perdeu uma batalha e que sempre estará pronto para vir em seu socorro, trazendo o refrigério necessário para a sua vida. Amém.